Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Nós estamos aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia, e mais uma vez iremos levar até você uma palavra de vida, de fé ao seu coração. Ao meu lado está aqui o pastor Robert Farias, e nós estaremos hoje falando o seguinte, o tema é o seguinte: privilégios que uma pessoa ela passa a ter quando ela vem para Cristo. Olha o tema, pastor Robert. Privilégio que uma pessoa ela passa a ter quando ela vem para Cristo. E eu separei alguns privilégios, é claro que existem muitos, né? E eu separei aqui 3 que nós iremos ler para você. O primeiro está aqui no Salmo 32, no versículo 8 e 9, eu vou ler para você. É privilégio que uma pessoa passa a ter quando vem para Cristo. Ela passa a ter instruções e ensinamentos, pastor Robert, que vêm de Deus. Talvez a pessoa falasse assim, isso não é privilégio. Olha só o que está escrito, Salmo 32, versículo 8, privilégio da pessoa que vem para Cristo. Está escrito assim, instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedece. Então, privilégio, pastor Robson, que uma pessoa passa a ter quando ela vem para Cristo, ela passa a ser instruída, e Deus fala que ensinarei o caminho que deve seguir, porque quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela vai receber esse privilégio vindo dos céus, vindo de Deus. Qual o privilégio? De ser instruída e ela vai ser ensinada o caminho que ela deve seguir. Você vê que o mundo ele não ensina o caminho da salvação. O mundo, as coisas do maligno, vai ensinar a pessoa a estar longe desse caminho. Então é um privilégio. Quando uma pessoa ela vem para Cristo, um dos privilégios é o seguinte, ela vai receber, como está escrito aqui no Salmo 32, versículo 8, Deus instrui e ensina o caminho que ela deve seguir. Por isso que está escrito, não sejais como o cavalo ou a mula, não sejais como esses animais que a Bíblia fala sem entendimento. Quer dizer, quando a pessoa ela vem para Cristo, ela passa a ser instruída e ensinada o caminho que ela deve seguir. Olha que privilégio, pastor Robert. Quantas são as pessoas que estão lá fora e ela é instruída, ela é ensinada só coisas do diabo, só coisas que está prejudicando, só coisas que prejudicam ela, que está levando ela até para o inferno. Então, privilégio de uma pessoa que vem para Cristo, ela passa a ter instruções e ensinamento de Deus. Por isso que a pessoa que ela vem para Cristo, ela passa a ser privilegiada. Olha os ensinamentos de Deus que ela vai receber, pastor Robert. É como Pedro ele fala, nós éramos como ovelhas desgarradas, estava tudo perdido, estava andando em trevas, mas nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, ou seja, você passa a receber instrução, ensino, você passa a ser guiado por Deus. A pessoa que está lá fora, o ímpio, que não aceitou Jesus, que não serve a Jesus, a Bíblia fala que essa pessoa ela caminha em trevas, então a pessoa ela não tem instrução nenhuma, não tem ensino nenhum do lugar, do caminho que ela tem que seguir. É por isso que a pessoa está caminhando em trevas, mas quando a pessoa ela se converte ao pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus, a pessoa ela passa a ser guiada, instruída, ensinada por Deus, e isso é um privilégio do cristão. Por isso que Pedro ele fala que é a pessoa que se converteu, ou seja, a pessoa que se tornou um cristão, ela tem um privilégio de ser guiado por Deus, de ser instruída, de ser ensinada. Ela não está mais andando nas trevas, ela passa a estar andando na luz. E a Bíblia diz que outrora nós éramos trevas. Por que nós éramos trevas? Porque não tinha esse privilégio de ter o ensinamento de Deus. Tem pessoas lá fora, o pastor Robert, que infelizmente ela ainda está nas trevas, porque ela ainda não veio para Cristo. Porque quando ela vier para Cristo, ela passa a ter o privilégio de ter os ensinamentos de Deus. Por isso que nesse Salmo 38, versículo 8, Deus fala, instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir.
Aí Deus fala, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento. O senhor vê que tem pessoas, infelizmente, está aqui escrito, a pessoa às vezes é que nem um cavalo e que nem a mula. A vaca está indo para o brejo, está tudo ruim, ela está nas trevas e não quer vir para Cristo. Então, a Bíblia fala, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Então, privilégio que uma pessoa passa a ter quando vem para Cristo, ela passa a ter instruções, ela passa a ter ensinamento do caminho que ela deve seguir. Outro privilégio que eu separei aqui, que a pessoa que ela vem para Cristo, tem um Salmo 112, nós vamos ler, que fala que a pessoa não se atemoriza com más notícia. Você vê que a gente está vivendo uma pandemia, né, um mundo inteiro vivendo isso, e quantas pessoas que, quando recebem uma má notícia, eu já vi pessoas que desmaiam, pessoas que ficam nervosas, pessoas que têm que dar água com açúcar, porque ela recebeu uma má notícia. Talvez você que está vendo essa pregação, você fala assim, pastor, onde está escrito isso? Não se atemoriza de má notícia a pessoa. Salmo 112, no versículo 7, diz assim, não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme. Olha só, pastor Robson, por que a pessoa não se atemoriza de má notícia? Está aqui, o coração da pessoa, ela está firme no Senhor. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier sobre aquela pessoa, ela não vai se atemorizar de má notícia. Por causa de quê? Porque ela é um robô? Porque ela não é um ser humano? Não, porque o coração dela está aqui escrito, ela está firme no Senhor. Por isso que o quanto que é importante a pessoa, ela vir para Cristo, ela ser uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida mesmo, porque má notícia todo mundo recebe. Não é possível que durante o percurso, a vida da pessoa toda, ela não vai receber má notícia, ela vai receber. Mas quantas são as pessoas lá fora, como você falou na outra pregação, que teve um rapaz que ficou com tanto medo do Covid-19 que suicidou. Ele nem pegou a doença e ele suicidou. Quer dizer, era tanta má notícia que aquilo entrou nele. Então, o privilégio da pessoa que vem para Cristo está aqui, não se atemoriza de má notícia. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Bem firmado em quem, pastor Robert? Bem firmado em Deus. É algo que o ímpio não tem, porque enquanto o cristão ele aceitou Jesus, ele se tornou um filho de Deus, ele tem Deus como pai, Deus como um guia, que está ensinando, que está ajudando, o ímpio lá fora ele não tem a quem recorrer. É por isso que, aqui que nem o senhor leu no versículo 8, no versículo 7 e 8, ele não se atemoriza de más notícia, porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então, quando vem más notícias, porque como o senhor falou, vem para todo mundo, o coração nosso, do cristão, consegue confiar no Senhor, consegue se firmar na certeza da bondade de Deus, do poder de Deus, de que Deus está ali do nosso lado, de que Deus ele nos ouve, de que Deus ele nos vê, de que Deus ele vai suprir nossas necessidades. Então, é uma garantia que o ímpio não tem, é que nem privilégio mesmo, um dos sinônimos é garantia, é uma segurança que outros não têm. A pessoa que é cristã, ela tem uma segurança que o ímpio não tem. Por causa de quê? Porque ela pode confiar em Deus, ela tem a quem recorrer. Muitas vezes a pessoa recebe uma notícia, ela já olha para o dinheiro dela, não tem dinheiro, então me lasquei. A pessoa que é um cristão, ela olha primeiro para Deus, e quando nós olhamos para Deus, não tem como a pessoa falar, deu errado, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e o nosso coração se mantém firme. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Eu lembro de uma passagem, está lá em Daniel, que fala que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham que dobrar o joelho para uma imagem que o rei construiu, tal, fez, e eles não dobraram. E o rei fala assim, se vocês não dobrarem o joelho, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo, vocês vão morrer. E olha que coisa linda, eles falam assim, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar o joelho. Olha só, confiança, privilégio
da pessoa que vem para Deus. Ela tem confiança, ela não se atemoriza, o coração dela não se... Olha que eles iam ser jogados, foram jogados na fornalha, e mesmo assim não se atemorizaram o coração deles. Aí talvez você fala assim, você que não conhece a passagem, aí você fala assim, e aí, o que aconteceu? Qual foi a vantagem? A vantagem é que quando eles caíram dentro da fornalha de fogo lá acesa lá, a Bíblia diz que apareceu um quarto homem, e eles andavam, pastor Robson, andava no meio do fogo. O rei olha e fala assim, nós não jogamos 3? Eu estou vendo 4. E o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. E ele grita, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles saíram, a Bíblia diz que nem o cabelo deles foram chamuscados, nem a roupa, nem nada. Por causa de quê? Porque uma pessoa que vem para Deus não se atemoriza, tá? Que não se atemoriza de má notícia. Eu imagino a pessoa hoje receber uma má notícia, vai ser jogado dentro da fornalha, está lá acesa, a Bíblia fala que aumentaram 7 vezes, se eu não me engano, lá o calor e tal, o fogo. Você imagina hoje, a pessoa recebe a má notícia, ou então você larga a Deus. Quantos são? É por isso que eu falo, tem crente que é crente banana mole, crente pamonha mole, qualquer coisinha perdeu o emprego, o coração se atemoriza, não vou mais na igreja, para de buscar a Deus. Não, está aqui escrito, não se atemoriza de má notícia, porque o coração da pessoa, ele está firme em Deus. Então, medita nisso. Você talvez é uma pessoa que está perdendo tantos privilégios de Deus. Eu estou falando com você que de repente é desviado, de repente você não congrega mais, de repente você não busca mais a Deus, de repente você é uma pessoa que outrora era até luz, veio para Cristo, e de repente hoje você está sendo trevas que não busca mais a Deus. Então, o pastor Robson, a pessoa, ela vai perdendo esses privilégios, privilégio de ser instruída, ensinada, privilégio de quando vem má notícia, ela bater o pé e fala assim, Deus é comigo, Deus é comigo. E o privilégio maior de todos, que eu separei aqui, quando uma pessoa vem para Cristo, olha o privilégio, ela tem um nome escrito no livro da vida. A pessoa que vem para Cristo, ela passa a ter o privilégio de ter o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Onde está escrito isso? Lá em Apocalipse, está aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 em diante, capítulo 20, versículo 11, diz assim, o título é o juízo de Deus, aí diz assim, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cujas presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí no versículo 15, pastor Rob diz assim, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, a pessoa ela vem para Cristo, o nome dela passa a estar escrito nesse livro. Por isso que Jesus disse, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quer dizer, a pessoa ela passa a ter o nome escrito no livro da vida. Por isso que o diabo, ele faz de tudo para tirar a pessoa, tirar o nome da pessoa desse livro. Por isso que no mundo existe milhares de gente que estão desviada, milhares de pessoas que esfriaram na fé, pessoas que perderam esse privilégio de ter o nome escrito no livro da vida, pastor Robson. Ou não é privilégio, pastor Robson? É a maior riqueza que um cristão tem, a maior glória que um cristão pode ter não é ser próspero, não é
ter um bom carro, uma boa casa. A maior riqueza, a maior glória do cristão é a salvação, é ter o nome escrito no livro da vida, é a pessoa não ir para o inferno. E é por isso que o diabo, ele está a todo momento tentando tirar a pessoa de Jesus, porque ele sabe desse privilégio, porque ele sabe que no final a pessoa ela vai ser salva, ela não vai para o inferno, ela não vai queimar com o capeta, que nem a Bíblia fala, que vai ser lançado no lago de fogo, aquele que não foi escrito, não tem um nome escrito no livro da vida. Então Satanás sabe dessas coisas, e é por isso que o diabo está a todo momento tentando afastar a pessoa de Jesus, porque ele sabe que a pessoa que ela vem para Jesus, ela tem esse privilégio de ter um nome escrito no livro da vida, ela não vai ir para o inferno, mas ela vai ser salva, e a Bíblia até fala, reinarão com Cristo para sempre. Então não tem glória, riqueza maior, não tem problema aqui na terra que seja maior do que essa glória que a gente vai ter de ser salvo, de ter um nome escrito no livro da vida. E o diabo sabe disso, e é por isso que ele está a todo momento tentando tirar a pessoa de Jesus. Por isso que no passado a igreja primitiva, eles morriam. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 35, 37, se eu não me engano, está lá escrito que eles eram mortos a fio de espada, eles eram apedrejados, eles eram, está lá escrito, serrados, cortados ao meio. Eu costumo dizer que eles eram cortados ao meio, serrados ao meio, estando vivo, porque depois que morrer, cortar em 1000 pedaços, você não sente nada mesmo, ele já está morto mesmo. Então, está lá escrito que eles não negavam a Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ter o privilégio de morar no céu. Por isso que aqui diz que a pessoa que o nome não está escrito nesse livro, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Por que a pessoa vai ser lançada ali? Porque ela não quis vir para Cristo, ela não quis permanecer com Cristo. Tem uma passagem, está lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 13, diz assim, ó Senhor, esperança de Israel. Olha só, pastor Robert, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Olha só, a pessoa vem para Cristo, permanece com Cristo, o nome dela está escrito no livro da vida, no céu. A pessoa abandona Deus, abandona Cristo, o nome dessas pessoas é escrito no chão, como se tivesse escrito lá no inferno, como se Satanás falasse, é para cá que você vai vir, é para cá. Por causa de quê? Porque está escrito aqui, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Então, medita nessa palavra. Se você está firme com Cristo, se você veio para Cristo e você está aí firme, continue, porque você tem o privilégio de estar recebendo instruções, ensinamentos de Deus. Você tem privilégio de quando vier má notícia, o seu coração está firme em Deus, não se abala. Você tem o privilégio do seu nome estar escrito no livro da vida. Agora esse privilégio é para aqueles que vêm para Cristo e permanecem com Cristo. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então persevere, não deixa Satanás tirar esses privilégios que nós lemos aqui. É claro que existe milhares, centenas de privilégios que Deus concede para aqueles que vêm para Cristo. Então medita nessa palavra, cuide da sua salvação. Se você é uma pessoa que parou de congregar, volte a congregar, volte a buscar Deus. Se você é uma pessoa que está desviada, busca, porque Deus quer te conceder a maior bênção, o maior privilégio de você ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a palavra que nós trazemos para vocês. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, abençoe nosso Brasil. Você que é morador aqui de Goiânia, aí está o endereço aí no seu vídeo aí, venha buscar Deus, venha se fortalecer, porque com certeza Deus, Ele quer te levar para o céu, quer que você seja uma pessoa que tenha privilégios, sejam abençoadas. Que Deus abençoe e até a próxima no nome do Senhor Jesus.